Depois de ter alcançado recorde no início do ano, o abate de bovinos tende a desacelerar a partir do segundo semestre. Vamos entender melhor esse cenário na nossa conversa de agora, então, ao vivo, com o diretor da HN Agro, Iberville Neto. Iberville, bom dia. Seja bem-vindo com a gente aqui ao Agromanhã. Estamos ao vivo no canal AgroMais, também no canal Terra Viva para todo o Brasil. Tudo bem com você? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. É um prazer, Felipe. Tudo bem? Satisfação nossa em recebê-lo, viu? Bom, não faz muito tempo que a gente estava falando aqui no canal sobre o cenário dos abates bovinos em alta. Mas então, pelo que eu entendi, existe um novo cenário já em vista que começa a se formar, né? Queria que você trouxesse para a gente, então, esse movimento que está por vir aí. Vamos lá, Felipe. Felipe, nós ainda temos um abate recorde, né? Com os últimos dados oficiais agora do primeiro trimestre, nós tivemos o maior abate de machos, o maior abate de fêmeas e o maior abate total. Mas a nossa expectativa começa a apontar para um cenário de uma certa trégua do ponto de vista desses abates num horizonte não distante. E por que a gente espera isso? A gente tem alguns indicadores que começam a apontar nessa direção. Quando a gente pega esses últimos abates oficiais do IBGE que saíram, em março, ocorreu a primeira queda de participação de fêmeas dos abates no acumulado de 12 meses. Então, se a gente pegar o que aconteceu nos 12 meses anteriores, terminados em março, foi a primeira vez em 17 meses que ocorreu essa queda na participação de fêmeas. É sutil, é um início de movimento? Sim. A gente tem que ver até se isso vai se confirmar. Mas quando a gente soma, a gente coloca isso num contexto de que o bezerro está sentindo muito menos uma pressão de oferta do que os animais terminados, e, consequentemente, o ágio do bezerro tem incomodado quem compra a reposição, a gente põe mais uma peça nesse quebra-cabeça que vai na direção de menos fêmeas sendo abatidas. Por quê? Porque quando o bezerro começa a ficar menos ofertado e relativamente mais caro, o bezerro ainda não está subindo forte, mas está segurando as pontas nesse final de safra, isso é um sinal de que a oferta está um pouco menor e de que a rentabilidade do criador vai começar a melhorar um pouquinho, ou pelo menos esperamos que assim ocorra. Quando a rentabilidade do criador melhora um pouco, o que acontece? Diminui o abate de fêmeas, e essa diminuição do abate de fêmeas, ela muda um pouco a chave aí do cenário de oferta. Então, somando esse cenário de ágio do bezerro mais alto, né, em elevação inclusive, ao cenário de queda na participação de fêmeas nos abates nos últimos dados de março ali, a gente começa a desenhar essa expectativa de uma oferta dando alguma folga aí para o mercado, porque a oferta tem sido o grande problema do mercado nesses últimos anos. A gente pega exportação, está indo muito bem, a gente pega consumo doméstico, não está forte, porque a economia está mais ou menos, mas a gente tem um consumo doméstico que tem absorvido mais carne, apesar de preços menores, tem absorvido mais carne. Então, o problema tem sido a oferta. Uhum. Bom, a gente gosta de ser bem didático aqui, porque às vezes nem todo mundo que está nos assistindo tem o conhecimento técnico das áreas que a gente conversa. Então, só para quem está nos assistindo entender direitinho, o que define exatamente o patamar de oferta de gado? Felipe, quando a gente fala da oferta de machos, ou seja, os bois terminados, a gente tem um viés de elevação aí nas últimas décadas, a pecuária brasileira ela tem aumentado, e a oferta de machos ela aumenta mais ou menos em uma linear, né? Uma reta. E quando a gente fala das oscilações, do que gera esses momentos de preços em alta e preços em baixo, essa oferta realmente é a oferta de fêmeas. Então, quando o cenário de rentabilidade do criador está em baixa, essa oferta de fêmeas acaba aumentando, porque o criador não tem estímulo para aumentar a produção. Então, se ele quer diminuir a produção ou não está interessado em aumentar, ele acaba abatendo mais fêmeas. Abate mais fêmeas também porque elas geram caixa e ele precisa de mais receita, uma vez que o preço do bezerro está em baixa. Então, rentabilidade do criador cai, ele precisa vender mais e ele não tem interesse em manter essas fêmeas, aumenta a oferta de vacas. Quando aumenta a oferta de vacas e novilhas no mercado, aumenta a disponibilidade geral de carne e isso pressiona as cotações como um todo. Então, a oscilação dos abates basicamente é gerada pela oferta de fêmeas, que por sua vez é definida pelos preços do bezerro.
Bom, e o preço da arroba do boi gordo desde janeiro vem num ritmo de queda, né? A cotação, ela pode então começar a se recuperar no segundo semestre? Essa pode ser uma tendência que a gente observa ou não? Felipe, a gente acredita nessa linha, sim. A gente tem um cenário aí esperado de valorização para os preços na segunda metade do ano, e é importante sempre a gente fazer uma ponderação. A gente está com essa fase de alta, na nossa visão, muito próxima de acontecer. Agora, se o produtor vai colocar um gado no confinamento, se o produtor tem um gado com data para sair, é importante que ele observe essas cotações do mercado futuro e faça alguma trava. Por quê? Porque a partir do momento que ele tem uma data para essa venda, ele não pode ficar esperando essa alta, que acreditamos deva ocorrer no futuro não distante, mas não dá para a gente garantir que nos 100 dias desse gado no coxo, a gente vai ter uma alta, até como o mercado futuro está apontando. Então, o mercado futuro ele permite que o produtor trave preços em alta, frente às cotações atuais. Essa é uma situação que deve ser aproveitada. Na nossa visão, talvez seja uma possibilidade o produtor travar essas cotações e comprar uma opção de alta ou já comprar a sua reposição. Por quê? Porque aí, apesar daquele ciclo estar garantido, ele continua exposto a uma possível valorização da arroba. E isso é importante, porque se o mercado andar de maneira mais forte, não é o nosso cenário base, mas se o mercado der uma esticada maior, a reposição costuma ir junto. E aí, se ele tiver travado sem estar exposto à alta, ele acaba perdendo um pouco do poder de compra. Então, sair do risco é importante, mas na nossa visão, daqui em diante é o momento do produtor sempre estar exposto a essa alta, ou seja, comprado em arrobas. Não naquelas arrobas de curto prazo do confinamento, da venda curta, mas arrobas que podem ficar mais tempo aí na fazenda. Bom, no momento, então, a oferta de gado para a indústria segue firme, né? E deve continuar ainda elevada por um tempo, né? O momento atual, desde o início do ano, é de um aumento importante de oferta. Nós tivemos uma saída de final de safra agora em maio, que pressionou as cotações. Na última semana, já ao longo da última semana, desde o final da semana anterior e na última semana, a gente tem observado um cenário um pouco mais calmo de oferta. As escalas das indústrias elas têm diminuído um pouco. Então, parece que o maior volume de oferta desse final de safra já ficou para trás. Mas a gente não está falando de um cenário de oferta enxuta e de mercado evoluindo com força. Mas, em relação ao que tínhamos há algumas semanas, ela diminuiu um pouco. Estruturalmente, seguimos com um nível elevado de oferta ainda, pensando em 24 como um todo. Bervilli, queria agradecer demais a sua participação com a gente aqui no Agromanhã. É sempre muito bacana a gente trazer as tendências, né? As estimativas aí em relação ao mercado, ao comportamento de várias commodities. A gente falou um pouquinho hoje sobre a carne, sobre o gado, a arroba do boi gordo. Então é muito importante a gente sempre trazer de uma maneira didática. Nossa conversa foi muito bacana nesse sentido. Então eu queria desejar a você uma ótima semana e a gente volta a conversar numa nova oportunidade. Nosso canal está sempre aberto para esse diálogo tão importante, viu? Muito obrigado mais uma vez. Felipe, estamos à disposição por aqui. Uma ótima semana a todos e nós que agradecemos.